Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem e que todos estejam preparados para a aula de hoje. Eu peço desculpa desde já pela forma improvisada como essa aula foi feita, mas que eu achei que fosse necessário, de forma bem simples e bem explicativa, utilizando o material que nós temos, que é o livro didático, ok? Peço que vocês peguem o livro didático de vocês, abram na página 78, que a gente já vai começar a nossa aula, tá bom? Olha só, hoje nós vamos falar sobre parágrafo e pontuação. Esse conteúdo, ele é importante para que a gente possa melhorar a nossa escrita e leitura dos textos. Dentre os textos, existem vários tipos de estruturas diferentes. Aqui nós temos dois tipos de estrutura de texto diferentes. Nós temos um texto escrito em prosa e nós temos um texto escrito em forma de poesia, poema. Os textos em prosa, como por exemplo, essa fábula aqui é mostrada pra gente no texto, ela apresenta características de textos escritos em prosa. Quais são elas? Se a gente for comparar entre os dois textos, nós podemos ver os parágrafos. E o que são parágrafos? Os parágrafos são partes do texto que são escritas e que elas compõem uma ideia. Professora, mas como é que eu posso identificar um parágrafo? Primeiramente, os parágrafos, eles possuem um recuo. Essa parte rosa é para representar um espaço que é dado antes de iniciar o parágrafo, ou seja, a parte do texto que exprime a ideia. Então, vocês podem ver que o texto ele inicia com um corvo roubou um pedaço de queijo e ele finaliza com um ponto, que seria um ponto final. Isso é a demarcação de um parágrafo. Ele apresenta um recuo e traz uma ideia em cada parágrafo. No caso dessa estrutura de texto, o corvo e a raposa, ele apresenta quantos parágrafos? Vamos contar? Vamos contar a partir do recuo do início da frase, ok? Olha aqui, ó, tem um recuo, finalizou com ponto e não continuou. Passou já para outro parágrafo. Então, nós temos 1, 2, 3 parágrafos, ok? A lenga-lenga que é apresentada aqui, ela é um tipo de poesia, um tipo de poema, e nós já conhecemos. Geralmente ela tem uma certa rima, uma certa repetição, e a sua estrutura é feita em versos, ou seja, cada pequena frase dessa representa um verso, ok? E esses versos juntos, elas formam uma estrofe. Nos parágrafos, a composição de frases que formam partes do texto, e essas partes esse texto são formados por parágrafos, cada parte desse texto é um parágrafo que exprime uma ideia. Já nas poesias ou nos poemas, são constituídos por versos que, juntando esses versos, formam uma estrofe, ok? Certo. Já que nós já sabemos identificar a diferença entre os parágrafos, os versos e as estrofes, agora nós vamos fazer a pequena leitura desse texto, texto rápido, para nós identificarmos as pontuações. Nos textos podem haver diferentes pontuações. Hoje nós vamos falar basicamente de 2 pontuações. Nós vamos falar da vírgula, que é esse tipo de pontuação onde tem um pontinho e uma perninha, né? Ele pode lembrar um pontinho e uma perninha. Ele, quando identificado no texto, ele exprime uma ideia de pausa, uma pausa pequena, como se fosse uma respiração para que a gente pudesse continuar a leitura. Já o ponto, dentro do texto, ele pode vir de 2 maneiras. Como um ponto
continuando, ou seja, ele fez a formulação de uma ideia, porém não concretizou essa ideia, e nós vamos identificar dentro do texto, e ele também pode vir como ponto final. Se você encontrar esse ponto dentro do texto e a frase continua na frente, ele é um ponto continuando. Se você encontra esse texto no final do parágrafo, ele é um ponto final. Ele fechou a ideia do parágrafo, ok? Então, vamos fazer aqui a leitura do texto O Corvo e a Raposa, que inclusive nós já estudamos, e observar a forma e as pausas como são realizadas na hora da leitura desses textos. Vocês observem que facilita na hora de vocês lerem também e saber onde fazer as pausas corretas. Vamos iniciar aqui, ó, com o título do texto. O Corvo e a Raposa. Acompanhe a leitura. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Nós temos um ponto continuando. Eu tive uma ideia. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Ponto final. Eu dei a pausa. Vamos iniciar agora o outro parágrafo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Aqui nós tivemos a pausa de uma vírgula. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Percebam que a vírgula, ela não pausa a ideia do texto, mas ela pausa e o texto complementa a primeira frase. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar a sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. Nós tivemos aqui, ó, a pausa da vírgula, ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. Nós demos a ideia do que aconteceu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Ponto final. Finalizamos o parágrafo. Bom, vamos comparar agora a sonoridade e a forma como os textos em poesias ou poemas, que no caso aqui é a lenga-lenga, são lidos. O título do texto é A Casa do Seu Damião. Aqui está a casa que pisou no... Aqui está... Desculpa, vamos lá, voltar. Aqui está a vaca que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa do seu Damião. E nós finalizamos a estrofe com um ponto final. Bom, eu espero que vocês tenham entendido como se faz as pausas e a finalização dos parágrafos e a leitura da poesia, né, dos versos para compor a estrofe. Essa aula foi somente para a gente explorar e identificar algumas características dos parágrafos, das pontuações, mas o reforço desse conteúdo, ele só vai ser realmente identificado e reforçado a partir da leitura e da escrita. E é isso que nós vamos fazer a partir do exercício, ok? Vamos lá.